Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui novamente para abençoar a sua vida com uma reflexão da palavra de Deus e também para orar por você, por tudo que envolve a sua vida. Irmãos, vocês não sabem a alegria que eu sinto em estar aqui em mais um momento de comunhão, um momento de oração. Eu falo comunhão porque, apesar de estarmos à distância, eu me sinto como se estivesse aí na sua casa, do seu lado, conversando com você, ou até mesmo aí no seu carro ou no seu trabalho, não importa onde esteja, o importante é que a nossa fé esteja conectada no mesmo espírito, no mesmo propósito, e eu creio que Deus tem se alegrado muito com esses momentos. Eu tenho certeza, irmãos, essa obra nasceu no coração de Deus, e é por isso que aqui eu não falo de religião, eu não perco tempo falando de coisas banais, coisas fúteis, eu quero algo que edifique a minha vida e a sua também. O mesmo Deus que operou na minha vida e tem operado diariamente é o mesmo que vai transformar a sua história a partir de hoje. Eu não tenho dúvidas disso. E ontem mesmo eu estava ouvindo um testemunho de um casal que foi completamente transformado através dessas orações. Irmãos, meu coração se alegrou de tal maneira, porque eu sei que quem faz essa obra é o Espírito Santo. Eu não convenço ninguém a mudar de vida. Quem faz isso é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Ele é quem nos convence do pecado, da morte e do juízo. É isso que a palavra do Senhor diz. E hoje eu quero trazer uma mensagem, irmãos, que com certeza vai libertar vocês de todas as amarras do diabo, todas as amarras do pecado, porque o próprio Jesus disse que quando nós cometemos pecados, nós nos tornamos escravos dele. Mas se Jesus os libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? É o que está escrito em João capítulo 8. Então eu quero agradecer a todos vocês que têm orado comigo. Eu sei que tem pessoas fora do Brasil também e eu me alegro tanto em saber disso. E nós já vamos dar início à palavra de hoje, mas antes eu quero só pedir que você se inscreva no meu canal. É muito fácil, não paga nada. Clique no botão inscrever-se, está aqui embaixo do vídeo. Do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você clique no sininho e selecione a opção todas, tá bom? E se você tem sido abençoado com o meu ministério, eu quero te convidar também a se tornar membro aqui do meu canal. Olha esse botão embaixo do vídeo, seja membro. Quando você clicar nele, você vai saber como participar e você estará contribuindo com instituições de caridade que têm feito a diferença na vida de crianças carentes, famílias inteiras, e eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que já são membros do meu canal. E como eu disse, a mensagem de hoje vai trazer libertação para a sua vida e, consequentemente, para a sua família, para a sua geração. Isso porque, quando nós quebramos o ciclo, um ciclo de pecado, um ciclo destrutivo, bênçãos caem sobre nós de forma sobrenatural, irmãos. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu tomei a decisão de romper com o pecado, a antiga vida que eu tinha, Deus começou a me abençoar, a me libertar de tantas coisas e, graças a Deus, nenhuma resistência do inimigo, nada pôde frustrar os planos do Senhor. Nenhuma pessoa, nem o demônio, nada pode impedir a obra de Deus na vida daquele que toma uma decisão de caminhar com o Senhor. Aleluia! Irmãos, hoje eu senti no meu coração muito forte de explicar por que muitas vezes você cai no mesmo erro. Porque você sabe que aquilo é pecado, você sabe que é errado e mesmo assim você acaba caindo em tentação, você acaba desobedecendo ao Senhor. Irmãos, o interessante é que hoje em dia nós temos muitos recursos para conhecermos mais a Deus e mesmo assim parece que é tão difícil caminhar com Ele, não é verdade? Hoje nós temos a Bíblia não somente impressa, mas nós temos também no celular, aplicativos, tem vários sites com mensagens, mas o problema é que muitas vezes nós gastamos o nosso tempo procurando somente entretenimento. Basta você olhar os vídeos aqui no YouTube, basta você reparar nas redes sociais, todas elas são voltadas para isso. Então nós somos bombardeados o tempo todo de informações fúteis, fora da palavra de Deus, e com isso fica difícil realmente nós mantermos uma comunhão viva, eficaz, na presença do Senhor. E por que será que nós não usamos esse tempo tão precioso buscando conhecer mais a Deus? Irmãos, é porque nós somos falhos.
Nós somos os culpados e não adianta colocarmos a culpa no pastor, colocarmos a culpa nas pessoas, na nossa própria família. A verdade é que nós temos tempo de sobra e muitas vezes nós não aproveitamos da melhor maneira. Eu sei que você tem orado comigo aqui de manhã, mas eu sei também que você pode orar comigo à tarde, à noite. Então, irmãos, a verdade é que nós somos os culpados e nós precisamos corrigir isso na nossa vida. Muitas vezes nós repetimos os mesmos erros, porque nós não estamos priorizando a Deus na nossa vida. E hoje eu quero te mostrar 3 razões porque nós estamos sempre caindo nos mesmos erros. E a primeira razão é porque nós achamos que somos autossuficientes, que não precisamos realmente da ajuda do Espírito Santo, da ajuda de outras pessoas. E é por isso que a gente comete os mesmos erros. Irmãos, precisamos saber que sozinhos nós não vamos conseguir nada. E eu quero ler com você uma passagem de 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 12. Preste muita atenção no que está escrito. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amém? Deixa eu explicar uma coisa para você. O pecado que você e eu cometemos, ele nos afasta da glória de Deus. Ele faz separação entre nós e Ele. É isso que está escrito em Romanos capítulo 3, o versículo 23. E por isso, irmãos, para que nós pudéssemos resistir às tentações hoje, foi necessário que os nossos pecados caíssem sobre Jesus lá na cruz. Ele sofreu o castigo que nós merecíamos e Ele venceu o pecado por nós. E ao 3º dia Ele ressuscitou e agora o Espírito Santo vem morar na vida de todos aqueles que creem no seu sacrifício. E então, quando você se arrepende dos seus pecados e você crê que Jesus morreu no seu lugar e que Ele ressuscitou, neste momento você nasce de novo. Ou seja, você estava morto nos seus pecados, mas agora você nasceu de novo. Não de forma física, mas de forma espiritual. E agora você não está sozinho mais. O Espírito Santo é aquele que vai te convencer do pecado todos os dias. É Ele que vai te encorajar a abandonar o erro, a viver em santidade. E Ele garante a sua parte, porque, como nós acabamos de ler aqui, quando nós somos tentados, Ele já preparou o escape. Mas, irmãos, infelizmente, na maioria das vezes nós somos teimosos. Nós achamos que conseguimos sozinhos. E então nós não queremos ouvir os alertas do Espírito Santo. E quando a gente faz isso, se torna algo muito perigoso. Sabe por quê? Porque o pecado, ele vai endurecendo o nosso coração. Tem pessoas que pensam assim: quando eu estiver mais velho, quando eu estiver lá com meus 80, 90 anos, aí eu me arrependo dos meus pecados e Deus vai me salvar, vai me levar para o céu. Não caia nesse engano, nessa mentira do diabo. Sabe por quê? Quanto mais tempo você fica no pecado, mais ele endurece o seu coração. E aí o arrependimento, ele vai estar mais distante de você. E afinal, o que é o arrependimento? É você mudar a sua rota. É você estar indo num caminho que você descobre e você percebe que é um caminho de destruição. E aí você decide dar meia volta. E aí você faz a conversão. Sabe quando você vai com o seu carro e você percebe que errou a pista? E então você faz uma conversão para voltar naquela mesma direção. E assim também tem que acontecer na sua vida espiritual. Você estava caminhando em direção ao abismo, ao pecado, à condenação eterna. Mas agora Jesus entrou na sua frente e Jesus espera o arrependimento. Ele já liberou o perdão, porque Ele morreu pelos seus pecados. Ele já pagou sua dívida, mas agora você tem que ir até Ele em arrependimento, decidido a mudar de vida e caminhar com Ele. Amém? Então a primeira razão porque a gente está sempre caindo no mesmo erro é porque nós nos achamos autossuficiente. E isso é uma mentira. Nós precisamos de Deus o tempo todo. Aleluia. E a segunda razão porque nós estamos sempre caindo em tentação é porque nós temos nos espelhado em homens que são falhos como nós. Irmãos, muitas pessoas ficam olhando para o ser humano e aí quando essas pessoas caem, quando um pastor, um líder religioso cai, nós ficamos sem referências e nós acabamos caindo também. É por isso que nós devemos olhar somente para Jesus, porque Ele sim sabe como nós podemos vencer as tentações.
A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos abrir mão do pecado e dos embaraços dessa vida. Isso porque tem coisas, irmãos, que não são pecado. Talvez um videogame, talvez uma amizade, talvez um encontro com os amigos, mas se aquilo se tornar o embaraço, então nós estamos sendo prejudicados. E é por isso que a Bíblia diz nesse mesmo capítulo de Hebreus capítulo 12, diz que a única forma de vencermos o pecado e esses embaraços ao nosso redor é olhando firmemente para Jesus. Ele deve ser o nosso maior referencial e não os pastores, os líderes, os amigos ou até mesmo os nossos pais. Isso porque Jesus é o único que nunca falha. Nós podemos sim admirar uma pessoa, receber os seus conselhos e até mesmo querer seguir o seu exemplo, mas devemos entender que todos nós somos falhos e o único que não pecou e o único que andou em total comunhão com o Pai foi Jesus Cristo. Amém? Se Deus está falando com você agora, escreva aqui nos comentários: Deus está falando comigo hoje. Aleluia! Isso vai encorajar outras pessoas a quererem ouvir esta mensagem. Irmãos, a terceira razão porque nós estamos sempre caindo no mesmo erro é que nós gastamos tempo com tudo, menos com a Bíblia. Deixa eu te explicar uma coisa. Aqui no meu canal eu só falo da palavra de Deus porque eu já entendi que ela é a base da nossa vida. Jesus disse que se nós ouvirmos as suas palavras e praticarmos, seremos comparados a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram as tempestades, as inundações, mas aquela casa permaneceu firme, porque a rocha é a palavra do Senhor. Amém? E a Bíblia mostra que quando o diabo tentou Jesus no deserto, ele não acusou ele, mas ele quis simplesmente colocar dúvidas no seu coração a respeito do Pai. E hoje, irmãos, ele age exatamente da mesma forma. Satanás tenta nos desviar aos poucos das promessas do Senhor, nos fazendo acreditar que nós não vamos conseguir esperar por elas, que nós não seremos fiéis até o fim, mas tudo isso é mentira. Quem nos capacita, quem nos fortalece é o Senhor. Muitas vezes também ele se aproveita da nossa carência e ele nos oferece um caminho mais fácil. A Bíblia diz que Jesus estava com fome naquele deserto e então o diabo disse: se você é o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu usando as Escrituras, usando a palavra, e ele disse: nem só de pão viverá o homem. Então, irmãos, Jesus conhecia a Bíblia, e o interessante é que não tinha nada de errado em transformar pedras em pães, porque Jesus era Deus, Jesus tinha todo o poder, mas se ele cedesse àquela tentação, ele estaria reconhecendo que o Pai não poderia saciá-lo. E como foi que Jesus venceu aquela armadilha do diabo? Ele usou a Bíblia para sair daquela emboscada. E nós? Será que conhecemos a Bíblia para resistirmos ao mal? Enquanto nós não criarmos o hábito de estudar, de meditar na palavra, as nossas dúvidas vão sufocar a nossa fé e elas podem nos fazer cair. Então deixa eu te falar uma coisa, não deixe que as tuas dúvidas te mantenham em cima do muro. Alimente-se da palavra, porque a Bíblia mesmo diz que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. Eu espero que essa mensagem tenha tocado seu coração. Então entenda uma coisa de uma vez por todas, sem a palavra de Deus no seu coração, você está muito suscetível a cair em tentação. O rei Davi, ele disse certa vez nos seus salmos, ele disse assim: eu escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, meu querido, Deus não quer que você fique caindo sempre em tentação. Ele não quer que você fique repetindo os mesmos erros, mas Ele quer te libertar de uma vez por todas. E não se esqueça também da oração, porque a palavra tem que andar junto com a oração. Talvez você me pergunte: mas pastor, qual é o mais importante, a oração ou a palavra? E aí eu te pergunto, qual é o mais importante para um passarinho, a asa da esquerda ou a asa da direita? As duas são importantes. Então, a oração com a palavra tem que caminhar junto na sua vida, tá bom? Nós vamos orar agora e no final da oração eu vou pedir para você compartilhar esta mensagem. Quantas pessoas estão precisando ouvir uma palavra de ânimo, de esperança, não é verdade? O problema é que muitas vezes nós não sabemos o que elas estão passando, mas Deus sabe. Então, eu vou pedir para você clicar no botão compartilhar que está aqui embaixo do vídeo, mas primeiro vamos orar e eu creio que Deus estará te usando na vida de tantas pessoas. Aleluia. Feche os seus olhos e eu quero orar por você agora. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar porque esta palavra mexeu com a gente, ó Pai.
Eu te agradeço porque o Teu Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da morte e do juízo. É o Senhor quem nos chama para a Tua presença todos os dias. Isso porque, meu Pai, o nosso coração tem uma tendência para o pecado. Nós temos uma tendência em desviar dos Teus caminhos, do Teu propósito. Mas hoje nós estamos aqui, Senhor, confiantes de que o Senhor está fazendo uma obra no nosso coração. Pai, eu oro por essas pessoas que têm tantas necessidades, tantos pedidos de oração elas têm mandado aqui. E eu te peço, Senhor Jesus, atende cada pessoa. Oh, meu Deus, muda a história deste homem e desta mulher. Muda a vida desses irmãos, meu Pai. Eles têm orado comigo dia após dia. E eu creio que debaixo desta bênção, debaixo desta unção que o Senhor colocou no meu ministério, essas pessoas serão abençoadas. Eu te peço, Senhor Jesus, cura esta mulher, cura este homem, cura as feridas na alma e também as doenças físicas. E principalmente, meu Pai, renova a nossa fé. Eu sei que tem pessoas aqui que estão caindo em pecados sexuais. A Tua palavra diz, Senhor, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Oh, meu Deus, não nos deixe contaminar o nosso corpo. Ele é tão precioso. Foi o Senhor que nos presenteou com ele. Por isso eu te peço, ó Deus, nos livra das tentações. Nós acabamos de ler aqui hoje, ó Pai, que antes da tentação, o Senhor já providenciou o escape, a saída. Por isso eu te peço, ó Deus, dá-nos força para vencer as obras da carne, as tentações do inimigo. Senhor, nós queremos caminhar contigo até o fim, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora por cada pessoa que está carente na alma, que tem deixado as emoções aflorarem acima da sua fé. Eu oro por cada uma dessas pessoas, meu Pai, e eu te peço, renova elas na Tua presença. Traga, Senhor, a ovelha perdida para os Teus braços. Traga, Senhor, aquela pessoa que já não tem orado há tanto tempo, tem alimentado a sua mente, o seu coração com tantas coisas fúteis nas redes sociais, com más amizades. Jesus, traz de volta a chama do primeiro amor. Não deixe que a gente caia mais em tentação e nos mesmos erros de sempre. Nós cremos, meu Pai, que existe sobre nós agora a Tua unção, o Teu poder que está quebrando todo jugo, toda prisão na alma. Em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço. Eu te peço, meu Pai, faça com que essa corrente de fé e de oração aumente cada dia mais. E que o Senhor, meu Pai, toque no coração de cada um que está me ouvindo para compartilhar com as pessoas certas, as pessoas que realmente vão precisar hoje e que elas possam comentar e dar o testemunho de que Deus falou com elas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco. E eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como um sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia.
Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos e assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo o ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém?
tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos, que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia. E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir,
porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh, meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia.
Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a sua palavra e confiando no seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos, Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração,
por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes, eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, oh Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos e eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento
e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.